Vamos lá então, mais um podcast começando aqui. Boa tarde, tá? Ou bom dia ou boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Hoje eu quero trazer um tema aqui, abordado de uma forma mais matemática, que é um tema que ainda é rechaçado, né? As pessoas e realmente é difícil de entender, Bom, é difícil de você imaginar a Terra sendo plana, sendo uma pizza flutuando no espaço, né? E também não é minha intenção convencer ninguém de que isso é realidade aqui hoje, que fique bem claro. Eu vou mostrar se existe alguma coerência nessa teoria da Terra plana. Vou mostrar que existe uma coerência, mas que também não é da forma como muitos terraplanistas pensam, né? Que eles chegam a aceitar essa questão aí da Terra ser possivelmente, literalmente plana, uma pizza flutuando no espaço. E eu vou mostrar que não é bem assim, mas também não é bem do jeito que os globalistas pensam, entendeu? Que, que é. Que a Terra é um globo, né? Aquela teoria lá de que ela gira em torno do Sol, enquanto o Sol faz a sua órbita, e na verdade o universo veio de uma explosão, tudo vai para qualquer lado e enfim, a relação que os planetas têm é uma relação de magnetismo, densidade mássica, né? O corpo mais denso atrai o menos denso, e assim se formam as, os planetas girando em volta do Sol. Isso, na verdade, não faz muito sentido. Vou explicar o porquê, eu vou explicar qual que é a coerência da Terra plana e de forma matemática, tá? Eu vou trazer aqui elementos usados na matemática para provar isso aqui que eu vou falar. Que é, por exemplo, a teoria da integral, que fundamentaliza toda a matemática, a física, né? Tudo que envolve cálculo na ciência usa isso que eu vou falar. Então, não tem como contestar. Para me contestar, tem que contestar toda essa ciência que está aí desde o desenvolvimento da teoria do cálculo 1, encontrado no cálculo 1, né? Tanto integral quanto derivadas e tudo mais. Então vamos lá. Faz algum sentido a Terra ser plana? A gente entender a Terra como plana? Qual é o sentido? É claro que não tem sentido você imaginar uma pizza flutuando no espaço. Só que o que acontece? As pessoas, elas são muito relacionadas com o binário, elas vivem muito no binário, elas se esquecem de enxergar a realidade da forma que ela é. Se vocês verem, convido vocês a assistirem o vídeo que eu fiz sobre Matrix, a parte 2, eu expliquei como a realidade é feita de átomos. Né? Isso a gente sabe, a ciência sabe, as pessoas sabem. E expliquei também como o átomo ele não é onda e nem partícula, ele é os dois ao mesmo tempo. E, em última instância, você pode entendê-lo como uma vibração, como uma onda mesmo. Uma onda que, relativamente à nossa interpretação cognitiva, à nossa frequência cognitiva, a gente interpreta como uma partícula. Né? Isso já foi mostrado pela física quântica, as experiências de Schrödinger. Bom, todo o cálculo que embasa a função de onda, o colapso de função de onda que está presente nos televisores, nos rádios, nas antenas, está presente o colapso da função de onda de Schrödinger, né? Então a física quântica ela é realmente algo científico, algo que existe na prática, que funciona e que é aplicado. E então a gente vai trazer essas questões para a nossa conversa de hoje. Então, qual que é a questão que as pessoas precisam entender? Primeiro é isso, né? Primeiro, se você não entende isso, convido você a assistir esse vídeo, o podcast que eu fiz sobre a Matrix, a parte 2, a Matrix binária, explicando essa relação de como a realidade é frequencial. E a partir do momento que você tem isso na sua mente, na sua concepção, você consegue a entender que a Terra ela não é uma bola
no espaço, flutuando, uma bola de massa, uma bola que tem peso, que tem uma circunferência, que você consegue tipo, medir essa circunferência, você consegue calcular o peso da Terra, tá ligado? Como se ela fosse uma bola de futebol flutuando, entendeu? Como se fosse algo completamente massoso, com massa, né, flutuando no espaço. Não é assim que funciona. A Terra é uma torus. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre a torus nesse vídeo também. Expliquei no vídeo do Matrix parte 2. E a Terra é uma torus, ela é uma realidade cognitiva, frequencial. Então, ela, em última instância, ela não tem uma, uma forma binária, com massa, entendeu? A realidade não é material da forma que as pessoas estão acostumadas a pensar. A realidade ela é feita de átomos que são frequências, que em última instância é uma onda. E a nossa cognição, a nossa interpretação mental dá forma para essas frequências. E assim, de forma relativa às outras densidades, que é o gás e o líquido, a gente dá forma para o que é sólido. E a gente dá forma para a realidade. Né? É como se a gente fugisse. A consciência foge dessa realidade frequencial e vem para o binário para poder existir. Mas se a gente for enxergar as coisas como elas são, em última instância, a gente vai chegar na realidade nua e crua, que é de onde a consciência foge, mas também é importante a gente entender, né? Então, a partir do momento que você entende que a Terra ela não é algo com massa, algo sólido, flutuando no espaço, você entende que pode ter alguma coerência por trás da Terra plana. E qual é essa coerência? Bom, a Terra ela é luz, ela é uma torus. E a luz ela é circular e retilínea ao mesmo tempo, ela se expande para todos os lados. Então, isso é algo tão fácil de ver, fácil de se comprovar, que você pode olhar para a luz de um poste e você vai ver isso aqui. Para ser mais exato, ao observar isso aqui, você consegue destacar na sua visão ah, rastros de luz mais densos, mais fortes, formando um X aqui e quase que um asterisco. E o que acontece? Esse é o padrão da simetria que forma a luz, que é feita de círculo e reta. Por que de círculo e reta? A luz, ao se expandir, ela vai para todos os lados. Você pode olhar para um poste à noite e observar isso. Como existem várias retas concêntricas, né, saem do mesmo centro e vão para todos os lados, e quando você abstrai o foco, você vê exatamente um círculo se formando em questão dessas várias retas indo para todos os lados, né? E isso é muito fácil de ver. E isso meio que prova que a reta e o círculo coexistem. São partes de uma mesma estrutura. Ah, e essa estrutura é a geometria sagrada, né? A flor da vida, né? A geometria sagrada que está em tudo. E olha que interessante, né? Quando a gente fala de geometria sagrada, o que a gente tem que entender? Esse processo aqui, que vai de alfa a ômega, que é um processo consciencial, a gente explica, né, na escola de Lúcifer, já vou falar da escola, nos nossos cursos, né, feitos pelo nosso mestre Bob Navarro, no livro Lúcifer, onde a verdade é a lei. A gente explica esse processo da luz, que ele sai do alfa, vai até o ômega, se completa, se alcança e forma o cubo de Metraton. Então, decorrente dessa sequência, né, fruto da vida, semente da vida, flor da vida, árvore da vida e assim vai, a gente chega no cubo de Metraton. O que é o cubo de Metraton? Assim que você... A flor da vida, né, que está aqui, quando ela é entendida de forma circular, que é essa imagem aqui, ou essa, aqui você traça, é a próxima fase dessa, né? E a partir daqui é a realidade, já é o azul e o vermelho se encostando.
através do arcanjo Metraton, que une um lado e o outro, né? Então, o que acontece? O Metraton ele une a lógica e o abstrato no mesmo ser. E dele parte a realidade, né? Isso aqui é Cabala, e esse é o processo da luz, é o entendimento do processo da luz, como a luz é criada, como o átomo é criado. O átomo é luz, né? E tanto acima quanto abaixo. Isso aqui também é o processo do sistema solar, que é uma representação extrema e oposta do átomo, mas é a mesma simetria, é a mesma coerência, que é vista tanto acima, tanto abaixo, quanto no meio, no nosso reino humano, né? Que aí já é o posicionamento dos deuses, dos anjos, através do arcanjo Metraton, que é Lúcifer, né? Enfim, Lúcifer, o portador da luz, o portador da realidade. O Metraton é da onde saem os 5 sólidos platônicos, que estruturam, moldam e fazem a realidade ser o que ela é. E a flor da vida é a perspectiva feminina ah, da geometria sagrada. E o cubo de Metraton é a perspectiva masculina. Né? Então, do cubo de Metraton saem todas as formas, todas as retas, todas as relações matemáticas, geométricas, todos os sólidos que estruturam a realidade. Bom, isso eu estou explicando como o círculo e a reta coexistem, tá, para vocês. Agora eu vou mostrar como que a nossa ciência já entende isso, não dessa forma como eu estou falando aqui de cubo de Metraton, de luz e tudo mais, mas eles trazem uma relação muito intrínseca entre o círculo e a reta. Né? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. No caso, é a teoria da integral. Olha só que interessante. Na matemática, existe a necessidade da gente calcular a área das coisas, né? Para fins matemáticos, de cálculo. Mas quando essa coisa ela é retilínea, você calcula fácil. Se é um quadrado, você é base mais a altura, né? Base vezes a altura. É a base vezes a altura, você tem a área ali do quadrado. Se é em 3D, vai ser em volume, base, profundidade e altura, né? São 3 dimensões, você vai ter um volume ali. Mas e se for um círculo, como que você faz? Como que você, porque se for um triângulo, se for um losango, se for um retângulo, você tem as relações trigonométricas ali, você consegue calcular de forma muito simples, né? Um triângulo é metade de um quadrado, então é base vezes altura dividido por 2. Então, assim você calcula a área de um triângulo, e assim você tem as relações trigonométricas para você calcular o quadrado, para você calcular as outras formas retilíneas. Mas quando é uma superfície curvilínea, como está mostrando aqui nessa imagem, como que você faz para calcular a área disso daqui? Olha o que a matemática faz. Ela pensa o seguinte, bom, isso aqui é uma curva. Só que se eu fizer retângulos encaixando nessa curva, o que será que eu consigo? Nessa imagem a gente vê que existem algumas... Não está completo aqui, né? O retângulo chega, não encosta aqui, mas ainda tem esse pedaço da curva. Ainda, mesmo assim, é possível calcular dessa forma, tá? Porque no final das contas você chega num valor aproximado. Só que imagina, em vez de você usar só esses retângulos, você diminuir o lado desse retângulo e ainda assim você tem um retângulo. Ó, em vez de você ter um retângulo, imagina essa linha. Em perspectiva, se você aproximar, essa linha é um retângulo, entendeu? E ela está encostando perfeitamente aqui. Aí, se você alinhar várias linhas paralelas a ela, da mesma forma que esses retângulos estão alinhados, em perspectiva, cada retângulo vai estar encostando na curva e aquela curva vai estar sendo entendida de forma linear. Então você soma retângulo por retângulo, você soma a área de cada retângulo, né? Você divide essa curva aqui em muitos retângulos, que você está dividindo uma curva em várias retas, você soma todos esses retângulos e você vai ter a área dessa curva. E a matemática sabe disso, ela usa isso. Isso é a base, a estrutura de toda a matemática. Isso aqui
é visto em cálculo 1, que é base para o cálculo 2, que é base para o cálculo 3, para o cálculo 4 e assim por diante, para física 1, física 2, física 3, e toda a matemática que a ciência abrange, entendeu? Então, sim, círculo e reta coexistem, a matemática sabe disso, isso a ciência sabe, isso é algo conhecido. Você pode ver isso na luz de um poste, onde você vai ver várias retas concêntricas saindo para todos os lados, e você vai ver um círculo se formando dessas retas, exatamente como essa imagem evidencia. E o legal é a gente ver como que isso é tão perfeito, é tão exato e é tão visível, porque, igual eu falei, né, isso aqui representa a formação da luz. E a luz, quando ela está completa, quando o átomo está estruturado, quando o sistema solar está estruturado, quando ela chega, passa do alfa para o ômega e chega no cubo de Metraton, o que você vê aqui? Você vê um hexagrama, né? Você vê um hexagrama. Isso aqui é um hexagrama. É uma estrela de 6 pontas. Será que a gente consegue ver isso na luz? Vou te mostrar que sim. E você pode ver isso num poste. Você consegue ver um hexagrama num poste. Por quê? Tá vendo aqui? Você, quando olhar para um poste, você vai ver várias retas concêntricas saindo do mesmo ponto, só que vão ter 3 retas em específico que vão estar mais destacadas. Você vai abstraindo a visão, você vai mudando ali o seu foco de visão, do seu olho mesmo, e você vai conseguir destacar exatamente o que essa imagem preta aqui embaixo está mostrando. Meio com um X, um asterisco, né? Como que isso funciona? Aquilo é um hexagrama? Bom, você tem aqui um asterisco. Eu vejo linha. Você Ou tem um barraca. hexagrama, né? Ou Porque você toboágua. liga aqui Ou floco de neve. o triângulo para Eu cima vejo e o estrela. triângulo para baixo. Isso é um Ou hexagrama, pista. né? Ou balanço. Rapidinho aqui que tentou acabar. Ou É um cerca. hexagrama. Eu Você vai vejo olhar para um lustre. poste, você vai ver exatamente isso. Desculpe, Olha o não hexagrama consegui formando aqui, adivinhar. né? E peraí, cadê? Aí, aqui o hexagrama, que é o cubo de Metraton. Só que o cubo de Metraton, ele está em perspectiva 2D. Assim como a flor da vida, está em perspectiva 2D também. Onde está a flor da vida, na nossa realidade, ao nosso redor? E o hexagrama? O hexagrama você tem que estar na luz, você vê. A flor da vida é a Torus, né? É isso aqui. Se você pensar na flor da vida de forma 3D, você vai entender a Torus. É a Torus, entendeu? A Torus é a flor da vida em 3D. A Torus também é o campo magnético do ser humano. Isso aqui é uma Torus, tá? A Torus é o campo magnético do ser humano. E também é o campo magnético da Terra, Polo Norte, Polo Sul. Isso é uma questão de definição interpretativa, né? Onde é o Polo Norte e o Polo Sul. Definiu, você segue essa constatação. E o cubo de Metraton, ele é o vetor equilibrium em 3D. Né? Olha o hexagrama aqui. O vetor equilibrium, ele é o que faz a Torus, né? É a perspectiva masculina linear da Torus. E é o que faz a Torus. É a Torus. Assim como a flor da vida é o cubo de Metraton, é a perspectiva linear do cubo de Metraton. E o que acontece? A partir do momento que você entendeu que... Eu estou meio perdido aqui nas páginas, deixa eu ver. A partir do momento que você entendeu que a Terra é quântica, que é feita de átomo, que o átomo é luz, que a luz é reta e círculo ao mesmo tempo, o que você precisa entender agora? Que é muito mais fácil você interpretar e levar na fundamentação dos cálculos algo retilíneo, assim como faz a integral, do que você considerar aquilo circular. O que acontece quando você interpreta a Terra circularmente, como um globo? Você tem projeções
completamente deformadas. O mapa de Mercator, ou todos os mapas têm os seus problemas, os seus defeitos, e é por isso que existem tantos tipos de mapas, tantos tipos de projeções. Porque ora ele mantém a forma, ora ele mantém a distância, né? Ora ele mantém alguma perspectiva que ele quer dar ali, ora ele não mostra o globo inteiro. Mas existe uma projeção que é perfeita em forma e em distância. Quem acertar, ganha parabéns. É a projeção do mapa da Terra plana. Que engraçado, né? E sabe como a gente chama esse mapa hoje em dia? Projeção azimutal, que é o próprio mapa da ONU. E é o mapa utilizado na Marinha, na aviação, e na aviação eu não sei, mas na Marinha, nos barcos e tudo mais. Por quê? Porque você mantém a forma dos continentes e também a distância entre eles. E por que que ele mantém? Exatamente porque ele traz essa perspectiva linear da realidade, que é uma perspectiva mais exata, enquanto o círculo ele não é tão exato, ele tem a sua expansão, então ele é mais abstrato e é mais difícil de se entender. E quando a gente considera a Terra como um globo, isso implica nos nossos cálculos matemáticos e isso implica nos resultados das nossas construções civis, por exemplo, que usam dos nossos cálculos matemáticos para construir. E esse é um dos grandes motivos que as construções do passado são tão resistentes e duram por tanto tempo, porque eles consideravam a Terra sendo plana. E isso possibilitava um cálculo matemático mais exato. E você considerar a Terra como sendo plana não está errado, porque a luz vai para todos os lados, ela expande para todos os lados. E todo círculo possui uma reta inerente. Todo círculo tem um diâmetro. E todo diâmetro é feito de círculos alinhados, um na frente do outro. Toda reta é feita de círculos alinhados, um na frente do outro. Círculo e reta são faces de uma mesma moeda, elas coexistem. Isso não significa que se você observasse a Terra de fora, você veria algo quadrado. Você muito provavelmente veria algo circular, porque é a luz indo para todos os lados. Mas isso nem de longe quer dizer que a Terra é circular, porque você tem as camadas gasosas, você tem as camadas de ar. Como que você vai considerar isso como uma massa? Tem massa, mas é abstrato de se calcular. O sólido existe perante o líquido e o gasoso. Então a realidade sólida, se você imaginar dentro de um círculo, ela é o próprio diâmetro. O lado de cima do círculo é a realidade gasosa e o lado de baixo do círculo é a realidade mais massífica, né? Mais de massa. E é como se e nós vivemos no meio dessa realidade. Por quê? Porque a nossa consciência precisa de parâmetros para existir, para se conceber, para se constatar e para definir a realidade. Então, acima de nós temos gases, abaixo de nós temos coisas mais densas, mas a realidade é vibracional. Tudo que tem massa, tudo que é considerado físico, tudo que é considerado um corpo de massa, está evaporando a todo tempo e também está derretendo a todo tempo. Não tem nada que você coloque na água, por exemplo, que não vá diluir. Não tem nada que seja sólido que você não aumente a vibração. O que é aumentar a vibração? É você pôr mais energia. Qual que é uma forma de você pôr mais energia em alguma molécula? É você esquentar, por exemplo, colocar no fogo. Aquilo vai mudar o seu padrão vibracional, vai ficar mais acelerado, mais sutil e vai evaporar. E se você fizer o oposto, que é como, por exemplo, congelar, aquilo vai ficar sólido, vai ficar duro, porque é uma perspectiva, é uma relação entre vibrações que, graças
a vibração mais sutil que a gente interpreta como gasoso, e graças à vibração mais densa que a gente interpreta como sólido, a gente consegue, a gente consegue dar forma como líquido, por exemplo. A gente dá forma para o líquido, que é um intermédio ali dessas relações. E assim nascem, por exemplo, os quatro elementos, né? São perspectivas. O sólido, o líquido, a terra, o ar, o fogo. O fogo representa o gás, a realidade gasosa, o líquido, né? Antes do gás já é mais, só que é algo mais sutil, enfim. Então assim, a Terra, ela é quântica, a Terra, ela não tem uma forma definida, ela é um reino quântico, ela é uma torus, é uma torus. E dentro dessa torus, a gente cria a nossa realidade como co-criadores, como observadores, né? E assim, diante de parâmetros e perspectivas, a gente define algo como sólido, líquido e gasoso. E todo círculo tem um diâmetro. Interpretar a Terra de forma plana, ela é uma forma mais exata de você enxergar a realidade. Numa visão 2D, por exemplo. Numa projeção. Você enxergar a Terra numa projeção azimutal é você enxergar a Terra de forma planificada, de forma plana. E isso mantém a forma, mantém as distâncias, mantém o tamanho ali dos continentes, permite fazer cálculos mais certeiros, construções mais longínquas, né? A gente nunca seria capaz de construir aquela ponte da China lá, que é gigantesca, que tem quilômetros lá, a muralha da China. Não, como que eles fizeram aquilo? Foi numa época que a Terra era considerada plana. Então as pessoas têm que parar de pensar na Terra de forma material e começar a enxergar a realidade como quântica. Entender que a Terra é luz. Ela é esse padrão simétrico da geometria sagrada que forma a torus, que é o vetor equilíbrio e que é a flor da vida. A torus, no caso, seria a flor da vida em 3D, né? Então a Terra é isso, é uma torus, está dentro de uma torus. Tanto é que a gente tem o nosso campo magnético, né? E a ciência hoje não entende o que é o campo magnético. Mas é essa dualidade, dois polos opostos, dois extremos opostos, no qual a gente consegue viver no meio, que é a realidade. Então assim, a gente tem o polo norte magnético e o polo sul, que é essa torus. Bom, então expliquei aqui a flor da vida, geometria sagrada, vetor equilíbrio, tal, aqui, essa porra aqui, matemática. Ah, legal. Aqui é, né, uma ilusão para a gente ver como que nossa interpretação concebe isso. É claro que aqui não é um círculo exato, existe aqui umas relações, mas isso aqui mostra perfeitamente como a nossa concepção funciona. Você está vendo círculo aqui, no espelho você está vendo reta. Né? Por exemplo, aqui. Você está vendo retas e no espelho você está vendo círculos. A concepção são dois lados de uma mesma moeda, é um paradoxo. E você quer entender mais sobre isso? Você ficou confuso? Ficou interessado? Surtiu algum efeito sobre você? Quer entender melhor? Acesse aqui escoladelucifer.com.br. Tá? Não se assuste pelo nome. Tudo que tem sentido, a gente se envolve muito profundamente nessas questões teológicas e a gente explica, né, igual eu falei, Lúcifer é o arcanjo Betraton, da onde sai toda a realidade, então ele é o portador da luz, ele te explica a realidade, como a realidade funciona. E é por isso que o nome está aqui, Escola de Lúcifer, né, a escola do conhecimento, que você vai ter todos os tipos de resposta que você jamais sonharia em ter. E eu falo como um aluno, eu falo como uma pessoa que recebeu uh, esse mesmo verbete, de falar que você vai ter todas as respostas, e eu fiquei muito feliz. E eu falava, caramba, será que eu vou ter mesmo?
E eu tive, e eu tenho, e hoje eu não tenho mais dúvidas. Então eu te convido a participar, a entender melhor, participar do nosso grupo Telegram, a fazer parte do nosso movimento, né? A gente só tem a crescer e eu tenho certeza que, né, não tenho dúvidas de que seria, todo mundo amaria conhecer o que a gente explica, o que a gente ensina, o que a gente aborda. E muito mais do que isso, conhecer a família que a gente tem, né, nos nossos portais. Então é isso, galera. Hoje eu expliquei aqui essa questão da Terra plana de forma matemática, de forma muito coerente, trazendo aqui coisas que a ciência aceita, entende, trazendo coisas que você pode ver a qualquer momento num poste, né? O cubo de Metraton aqui, o hexagrama, na realidade, na luz, né? Enfim, faça sua própria pesquisa, veja essa realidade ao seu redor, né? Você tem seu campo magnético. Quem que te explica o que é o campo magnético? Quem te explica o que é o campo magnético da Terra? É a Torus em você, é a Torus na Terra. Trismegisto já não falou, tanto acima como abaixo? Então não precisa duvidar de que você tem uma Torus em você, que a Terra é uma Torus, que o sistema solar é uma Torus, que o átomo é uma Torus, é um cubo de Metraton. O Trismegisto também falou, né, que o masculino e o feminino é inerente a toda a essência, toda a realidade. E né, o círculo e a reta coexistem. A reta é o lado masculino da realidade e o círculo é o lado feminino da realidade. Então é isso, eu vou ficando por aqui hoje. Comenta aí o que você achou desse conteúdo. Deixa seu like para me incentivar a fazer mais vídeo também. E valeu, luz para nós. Não deixe de conhecer a escola, beleza? Tamo junto.